Fogo, fogo! Diz Heidegger que assim um certo palhaço estava fazendo um espetáculo no circo, ele começou a gritar fogo, 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 e as pessoas que estavam ali começaram a rir, e ria cada vez mais, e quanto mais desesperado ele gritava fogo, 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 mais as pessoas riam e não percebiam que realmente o circo estava pegando fogo. Tem até aquele dizer, o circo pegou fogo, o palhaço deu sinal, lembra disso? Pois é, Jesus vem dizer que ele veio trazer um fogo, mas Jesus não é nenhum palhaço. Jesus nos fala de coisa séria e o fogo que ele fala é de um fogo sério. Aliás, a filosofia já nos mostra desde o princípio, não é, que existem os elementos que formam a Terra, e os antigos diziam que a Terra é formada pelos 4 elementos, pela terra, pela água, pelo fogo e pelo ar. São esses elementos que compõem a própria natureza. A humanidade sempre teve uma coisa muito particular com o fogo. Por quê? Porque o fogo produz calor e o fogo produz luz. Interessante que desde um determinado ponto da história, os homens durante a noite, por exemplo, só tinha a luz que vinha do céu, a luz das estrelas, a luz que vinha da lua, a luz de certos planetas, né, refletindo a própria luz solar durante a noite. Até que chega um determinado momento que a humanidade entende que pela força da atrição ela pode gerar fagulhas, e essa fagulha gera fogo. E com isso foi uma coisa estupenda, uma coisa fantástica, porque a partir dali, as noites, que por exemplo, pensemos no hemisfério aqui norte, não é? Agora nesse período de outono e inverno, a noite chega muito cedo, então as noites longuíssimas. O que é que se faz durante toda a noite? Dormir, 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 dormir. Precisava se inventar alguma coisa. Hoje à noite muita gente o que é que faz? Vai ao cinema, vê televisão, fica assistindo alguma série, isso, aquilo outro. Então as pessoas inventaram fogo, com fogo a fogueira, e com a fogueira em volta delas histórias. A memória passava a ser cultivada justamente em volta de uma fogueira, recontando as histórias, as experiências feitas que passam a ter um determinado significado. Mas o fogo também fez uma outra coisa muito importante, interessante na vida da humana. É uma verdadeira revolução. Por exemplo, os alimentos podem ser agora transformados a partir do fogo. Sim, o alimento pode ser transformado, pode ser cozido, pode ser assado. Não é se eles faziam grandes pescas, então eles podiam defumar os peixes, e os peixes defumados podiam servir por muito tempo durante o inverno, podia ser guardado, assim também com as frutas, não é, que podiam ser conservadas em compotas, isso, aquilo, aquilo outro. A humanidade começa a mudar hábitos alimentares, etc. Durante a noite também, por exemplo, já se tem o fogo, podia espantar determinados animais com o próprio fogo. Depois, certas práticas que não são das melhores, mas na agricultura as pessoas também colocavam fogo em um determinado pedaço de terra e já transformava ali aquilo em uma área que podia depois ser cultivada. E se a gente pensar, por exemplo, na revolução que foram os motores a vapor, não é? Carro de todo lado. Hoje em dia tem carro elétrico, mas normalmente todo carro funciona à base da combustão de alguma substância que faz com que o carro caminhe. E quando você liga a chave do seu carro, tem aquele lugarzinho onde você liga, a ignição, a chave da ignição. Ignis em latim significa justamente isso, o fogo. Então é aquela fagulha que dá a partida no motor do carro. Veja como a gente depende tanto desse fogo. Os antigos gregos, eles têm um mito chamado o mito de Prometeu. Prometeu, que era um titã, que era apaixonado pelos seres humanos. Ele resolveu roubar o fogo lá do Olimpo, onde viviam todos os deuses gregos, e dar esse fogo para a humanidade. E a partir daí, a humanidade vai poder trabalhar o metal, né? A metalurgia, todas essas coisas vão surgir, o homem vai dominar o mundo, dominando a matéria a partir do fogo. Mas Prometeu foi castigado porque ele deu o fogo para a humanidade. Interessante que Prometeu, pro significa antes, esse meteu significa pensar, refletir. Prometeu é aquele que reflete sobre as coisas. Ele tinha vários irmãos, entre eles tinha um que se chamava Epimeteu, aquele que vai refletir depois.
Depois que ele faz as coisas é que ele vai e reflete. O Prometeu, esse que traz esse fogo e dá à humanidade, é aquele que reflete, pensa antes de fazer as coisas. Quase como que dizer que esse dom do fogo que a gente recebe é um dom que deve ser usado com muita cautela. Mas o interessante é que no Evangelho de hoje a gente vai ouvir falar do fogo, mas não é um fogo que alguém precisou roubar de alguém para dar à humanidade. É um fogo que é doado, é um fogo que é entregue. Esse fogo que Jesus fala no Evangelho de hoje. Hoje nós temos o Evangelho de Lucas no capítulo 12, versículos de 49 a 53. Estamos ouvindo esse texto do Evangelho em uma quinta-feira. Quinta-feira tem, como eu digo sempre, no seu DNA duas marcas muito interessantes. Quinta-feira lembra para nós o dia em que a Eucaristia foi instituída. Mas a quinta-feira lembra também aquele dia em que Jesus subiu aos céus, o dia da Ascensão. A Ascensão se deu 40 dias depois da ressurreição de Jesus. E Jesus tinha prometido aos seus discípulos que depois da sua subida aos céus, ele diz, fiquem aqui, não é, até que ele mande o Espírito. E justamente 10 dias depois da ascensão de Jesus, o Pentecostes, 50 dias, vem o Espírito Santo sobre a igreja. E diz Lucas nos seus Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que esse Espírito vem e pousa sobre os apóstolos em chamas de fogo, em forma de língua de fogo. No dia que Jesus sobe para o céu, ele dá à igreja um mandato missionário. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Portanto, lembrando a ascensão de Jesus, a volta dele para o céu, nós lembramos também que a igreja recebe uma missão. Lembra que ontem eu falava da retimazia, ou dizendo em português sem precisar fazer a aspiração, na aetimoisia, que era aquele trono, não é, que lembra para nós que Jesus subiu ao céu, que ele voltará como juiz dos vivos e dos mortos. Lembra que muitas vezes em missas que a gente participa, não sei o que, fazem procissão trazendo o livro da Bíblia ou o livro do Evangelho, e dizem, vamos fazer a entronização da Bíblia. A entronização, colocar num trono. Lembra essa ideia dessa etimazia, que é essa figura iconográfica de uma cadeira vazia, com o manto de um juiz, com um livro da Bíblia em cima daquele trono e os símbolos da paixão de Jesus. A igreja começou um processo sinodal, e é interessante que na sala da reunião do sínodo, quando começa o sínodo, se coloca esse tronozinho e se coloca o livro do Evangelho ali, se entroniza o Evangelho, para dizer que esse Jesus que foi para o céu, ele não deixou um espaço vazio na terra, mas ele continua acompanhando a igreja com a palavra do seu Evangelho, e que no fim dos tempos será com esse Evangelho, com essa boa nova, que as nossas ações serão julgadas por aquele que é juiz e vai sentar-se no seu trono. Portanto, a quinta-feira traz para nós toda essa memória da subida de Jesus aos céus, do mandato missionário que Jesus dá à sua igreja, e que é completado esse mandato missionário justamente com a vinda, com o dom do Espírito Santo, esse fogo de Deus que aquece, que transforma, que purifica e faz o mundo realizar aquela que é a palavra de Jesus. O Evangelho de hoje, eu já disse, Lucas 12, de 49 a 53, começa Jesus dizendo assim aos seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Lançar fogo. Eu falei do fogo que purifica. A palavra fogo, nessa forma que está aqui no Evangelho, é a palavra pur. Daí a gente lembra, por exemplo, palavras como purgatório, purgante, não é? São palavras que têm essa raiz de pur, fogo, não é? Fogo é aquilo que purifica. Quando uma pessoa está com febre, não é? O corpo está febril, está quente também, ou quando uma coisa entra em fermentação, não é? Se você põe a uva em fermentação, enquanto ela está fermentando, você sente que tem calor ali dentro, é como se a fermentação fosse uma espécie de fogo que está dentro da própria natureza. É um fogo que não é em forma de labareda, é um fogo que é interno, mas que vai transformando aquela matéria, por exemplo, da uva, que depois vai se transformar em um vinho. Então esse fogo, não é, que traz Jesus para a terra, é fogo que purifica. É um fogo que, por exemplo, como acontece com o ouro. O que é que acontece com o ouro? O ouro passa pelo crisol, pelo fogo, para ser purificado. É justamente na medida que aquele metal é passado pelo fogo que ele revela o seu brilho. Portanto, há muitas coisas na vida da gente
que tem que passar pelo crisol, né? Uma vida mostra o seu brilho, mostra a sua beleza, muitas vezes passando pelas crises. Eu disse que o ouro passa pelo crisol, olha a sua raiz junta, crise, crisol, é aquele que purifica também a gente. Às vezes uma crise não é que é uma coisa de tudo ruim, é um momento em que você julga, em que você avalia, em que você sente o peso das coisas para tomar decisões que sejam necessárias para a nossa própria existência, para o nosso próprio bem. Jesus diz isso, que ele vem trazer esse fogo. Esse fogo que pode colocar em crise a vida humana, esse fogo que vai purificando a nossa terra. Ele diz, como eu desejaria, como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso. E aqui a gente lembra, esse fogo que Jesus vai trazer, qual é? O Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 12, João Batista diz que Jesus é aquele que veio para batizar no fogo e no Espírito Santo. Então aqui já vemos qual é esse fogo que Jesus vem trazer. Esse fogo de um batismo novo. O batismo é aquele que purifica, agora já não é mais uma purificação por meio da água, mas essa purificação por meio do fogo. Lembra de um tempo em que não existia, por exemplo, as seringas descartáveis. Eu me lembro, tinha um senhor na minha comunidade que era muito conhecido, ele aplicava injeções, etc. Se chamava senhor Zé do Vale. Zé do Vale. E Zé do Vale ia, né, para aplicar essas injeções na gente. Quando ele chegava na casa da gente, ele tinha um material, uma caixinha de metal, aí botava fogo, levava o álcool, né, colocava fogo, ateava fogo naquela seringa de vidro, não é? Então o fogo queimava as bactérias, os germes, a agulha. Aquela agulha dava injeção em mais não sei quantas pessoas. Era assim no passado, precisava ser esterilizada. O fogo esteriliza, mata micróbios, bactérias, etc. Eu me lembro quando eu era pequeno, você fazia as campanhas para comprar filtros. Nem todo mundo podia comprar filtro à vela, né? Tinha um porrão no fundo de casa, mas aí você disse, olha o perigo de água que não é pura, se a fonte não é muito confiável. O que é que tem que fazer? Tem que pegar água e ferver a água. E ali quando o fogo, né, faz ferver a água, mata todas as impurezas que tem dentro da água, e aí você podia beber uma água que era pura. O fogo, portanto, purifica, possibilita viver com saúde, possibilita viver com bem-estar. E assim, o batismo é aquele que é um banho que purifica, mas Jesus fala também agora desse fogo, João dizendo que Jesus é aquele que veio para batizar no fogo, no Espírito Santo, mostra que esse é o fogo que purifica, não é como o metal que passa pelo fogo para ser purificado. Assim, cada ser humano, né, pelos vários batismos, digamos assim, de desafios da vida, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se purificando, a gente vai mostrando a qualidade da gente, né? O quilate do ouro é mostrado ali depois dessa sua purificação. Aí Jesus diz assim, devo receber um batismo e como estou ansioso que isto se cumpra. Aquilo que o João Batista dizia que Jesus veio trazer um batismo de fogo, que ele batizaria pelo fogo e pelo Espírito Santo. Ele próprio fala desse seu batismo, ele já tinha sido batizado nas águas por João Batista. Agora o seu batismo de fogo, onde é que ele vai se manifestar? Ele fala justamente da hora da sua morte de cruz, que vai ser a hora do grande desafio da vida dele, e ele estava ansioso para que chegasse aquela hora. Ele estava caminhando para Jerusalém justamente para esse desfecho. Aí Jesus diz uma palavra que é interessante: pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? É verdade que quando Jesus nasceu, o que é que os anjos cantaram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. A vinda de Jesus é uma vinda para a paz. Mas de que paz se trata? É a paz daquela tranquilidade, aquela paz dos cemitérios em que ninguém incomoda ninguém? Não é essa a paz de Jesus. A paz que Jesus vem trazer é uma tranquilidade da ordem, é o equilíbrio das forças. Se não houver esse equilíbrio nas relações humanas, essa paz não é verdadeira. Então, quando Jesus estava vivendo o seu ministério, existia uma ideologia chamada da Pax Romana, que era o Império Romano, por meio das suas armas, por meio da sua força, presente em todos os lugares, né, e garantia uma espécie de ordem. Mas a paz não vem por meio das armas. As armas não podem garantir a verdadeira paz. Porque se a paz for a custo das armas, se em determinado momento não tiver arma,
brota a violência de novo. E aí a gente nota isso em muitos lugares, por exemplo, onde existe ocupação militar. Enquanto os militares estão ali com as armas garantindo, parece que tem paz, parece que tem ordem. Saíram as forças militares, depois o mal volta de novo a tomar posse daquele lugar. Aquilo que Jesus dizia: se uma pessoa é possuída por um espírito ruim, se aquele espírito se afasta dali, e depois, passado um tempo, esses espíritos voltam com 7 piores do que ele para tomar o lugar dele. Então, uma paz que é forçada por arma, chega um momento que, se a arma faltar, a desordem depois vem imperar. Então o que precisa ser transformado é a mentalidade humana, é o coração do ser humano. Se esse coração humano é transformado e se essa transformação realmente se enraiza dentro da sociedade, aí a gente vai encontrar o equilíbrio. E esse equilíbrio, sim, vai gerar paz, vai gerar ordem. Mas a arma em si mesma, ela não pode produzir aquilo que só o Espírito de Deus pode criar dentro do coração da gente. Mas Jesus diz que não é esse tipo de paz que ele vem trazer. Ele diz: pelo contrário, eu digo-vos, vim trazer a divisão. O que significa a divisão? A clareza, o julgamento. Kriei, em grego, significa esse julgamento, discernir. São palavras que servem para fazer essa imagem. A mulher, hoje em dia está tudo muito mais simples, mas vai cozinhar o feijão, abre o feijão primeiro e acatar o feijão, tirar as impurezas, tirar as pedrinhas que tivessem ali dentro, tirar os grãos que tivessem com gorgulho, separar. Separação nesse sentido, não é de tirar aquilo que serve e colocar à parte aquilo que não serve. Jesus vem justamente para que a gente possa ter um critério na vida da gente para poder separar as coisas, aquilo que é bom daquilo que não é ruim. Então esse tipo de divisão, Jesus diz que ele vem trazer, produzir clareza. Aí Jesus diz: pois daqui em diante, daquele momento, daquela hora em diante, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3, ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Era isso que a comunidade de Lucas já estava experimentando. Uma sociedade que estava vivendo dividida e que quem seguia Jesus se sentia separado, não é, das outras pessoas, pelo tipo de opção que tinha que fazer. Mas nos dias de hoje a gente também não está assistindo esse mesmo tipo de fenômeno. Quando a igreja se pronuncia a favor da vida, quando a igreja se pronuncia contra toda forma de violência, quando a igreja se coloca a favor do pequeno, a favor da natureza que deve ser defendida e respeitada, não tem gente que salta com violência para ofender a igreja. Nós não vemos imediatamente a violência verbal, a violência física, não é? Violência legal, todas essas formas da força do mal que quer agir contra o próprio Evangelho de Cristo. Essas coisas vão ficando claras, o julgamento vai ficando claro, e quem tem inteligência pode usá-la para perceber bem o que é que está acontecendo. Portanto, num dia de quinta-feira que nós lembramos a instituição da Eucaristia, a Eucaristia que é sacramento da unidade. A Quinta-feira Santa, quando se institui a Eucaristia, se recorda a instituição da Eucaristia na missa da Ceia do Senhor, como canto de ofertório, é sugerido um hino antiquíssimo que diz: Ubi caritas et amor Deus ibi est. Onde existe a caridade e o amor, ali está Deus. Em um determinado momento daquele hino se diz: cessem lutas, cessem rixas, cessem divisões, e que reine em nosso meio Cristo Deus. Nós estamos vivendo justamente esse momento, um momento como esse, em que a gente sente que não só as famílias estão divididas, né, porque alguém fez a opção de seguir a Jesus e outros não vão seguindo a lei do Evangelho, mas nós estamos vendo que as próprias comunidades que devem ser formadas por esses que seguem Jesus, estas vão experimentando rixas e divisões.
Peçamos a Jesus, que é o autor da paz, que é aquele sobre o qual nós devemos edificar a nossa vida, que Ele nos dê a graça da conversão do coração, de modo que a nossa vida possa se harmonizar em volta da sua palavra e nós sejamos um sinal claro para o mundo do Evangelho de Cristo, do Evangelho que defende a vida, e possamos proclamar para todos em alto e bom som essa esperança. A paz que Jesus veio trazer não é uma paz que cria compromissos, é uma paz que é a favor da verdade, a verdade que é sempre a vida do homem e, sobretudo, a vida daqueles que são os pequeninos dessa sociedade, muitas vezes violentados com tantas formas de arrogância, quando não violentada mesmo na força das armas. Que Deus nos ajude a estar sempre do lado do Evangelho de Cristo, do lado daqueles que o próprio Jesus toma a defesa. Minha amiga, o Senhor esteja sobre ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Eu estou aqui na Netcor, está aqui acompanhando a nossa transmissão, está aqui mais pertinho nesse horário nosso, e tem aqui também o Jardim Fotográfico que entrou na nossa live. Um abraço para vocês que estão acompanhando aqui ao vivo. Eu peço a você que assiste esse vídeo, que curta, não é? Que salve, que envie para alguém. Depois a gente salva lá no nosso canal do YouTube. Quando você puder, vai lá, curte no YouTube e no Facebook também esse vídeo que a gente vai deixando por aqui, partilhando com você a palavra de Deus. Muita paz para o seu coração, aquela paz que Jesus veio trazer, não como o mundo dá. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã.